Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Bem-vindo ao Central Aleatório da Copa, Central Aleatória da Copa do Mundo 2022. Bom, a gente acompanha a Copa do Mundo a cada 4 anos, se empolga, a gente vibra, a gente vê as nações, a gente vê a festa nos países, Senegal. Para muitas equipes, para muitas seleções, só estar na Copa já vale mais do que um troféu. Equipes que não tem muita pretensão, né? Às vezes até sonha uma equipe asiática, uma equipe africana, uma seleção desses continentes em erguer a Taça do Mundo. Só que é um negócio muito improvável e difícil, porque Copa do Mundo, analisando bem, é algo bem previsível. É algo previsível porque apenas 8 seleções garantiram até hoje, tiveram o privilégio de se tornarem campeãs do mundo. Temos na América do Sul 3 seleções que são responsáveis por 9 Copas do Mundo. Brasil 5, Argentina 2, Uruguai 2. 9 títulos de Copas do Mundo ficaram na América do Sul. Europa tem 5 seleções que já foram campeãs. 5 seleções detentoras desses 12 títulos. 4 da Alemanha, 4 da Itália, que está fora pela segunda vez esse ano. A última vez que a Itália disputou a Copa do Mundo foi em 2014. Está fora de 2018, fora de 2022, apesar de ser a atual campeã da Euro. Está fora. Então, 4 títulos da Alemanha, 4 títulos da Itália, 8, faz 8. 2 da França, 10. Com um da Inglaterra, 11. Com um da Espanha, 12. 12-9 para a Europa. E apenas 9 seleções. Temos 32 disputando. E, no fundo, a gente sabe que, muito provavelmente, uma dessas... No caso, nem 9, porque a Itália está fora. Uma dessas 8 seleções será campeã em 2022. Muito provável, mas muito provavelmente. Eu colocaria aí a Holanda, talvez. A Holanda é trivice. A Holanda. No caso, como brasileiro, lógico, torcendo pelo Hexa. Mas se o Brasil não for campeão, seria legal que uma dessas seleções que nunca foram tivesse esse privilégio também. Tipo a Holanda, ou mesmo a seleção africana ou asiática. O que é muito difícil, mas não impossível nessa Copa em que a gente vê muitos ídolos, muitos nomes consagrados desfalcando as seleções, fazendo com que o nível técnico desta Copa não seja tão difícil quanto as outras. Veja o caso do Brasil, que venceu as 2 primeiras, mas já contra a Suíça sentiu muita dificuldade. E a gente que acompanha a Copa do Mundo há um bom tempo fica naquela expectativa. E quando for para valer, e quando for mata-mata, aquele Deus nos acuda, tomar um gol, aquele nervosismo, aquela falta de controle emocional que a gente vê e a gente viu em outras ocasiões, a gente viu no... Vamos lá, eu acompanho a Copa do Mundo desde 1990, a gente viu o descontrole emocional contra a Argentina, quando tomou o gol, faltava pouco tempo, mas não conseguiu reagir. Geralmente quando o Brasil perde, leva gol em mata-mata de Copa do Mundo, fica difícil. Contra a França foi naquela situação vexatória. Eu pensei que teria sido um grande vexame histórico, mas em 2014 a gente viu que aquilo ali não foi nada. 2010 o Brasil sai na frente contra a Holanda nas quartas de final, toma a virada e depois da virada a gente vê um time de pelada, vira loucura, o descontrole emocional, a falta de frieza no caso. 2014 nem se fala, aquele 7-1, aquela tragédia inimaginável, uma coisa que ninguém poderia pensar e que talvez nem aconteça novamente. Aliás, se o Brasil... Eu até trocaria o título do Brasil se ele conseguisse eliminar ou vingasse de certa forma daquele 7-1 contra a Alemanha, ou eliminar a França, que é a nossa pedra no sapato, a França 86, França 98, França 2006... em que tivemos... Geralmente a gente tem um vilão, né? O vilão da Copa de 90, dizem que foi Dunga que não fez a falta em Maradona, que culminou no gol do Canija.
O vilão de 98 teve aquela questão da convulsão do Ronaldinho e o Zagallo que não escalou Edmundo. Teve o vilão de 2006, Roberto Carlos, levantando o meião, que terminou com o gol do Henry. O vilão de 2010, Júlio César, que falhou o goleiro, o Felipe Melo expulso. Vilão de 2014, aí Filipão, são muitos vilões, né? 2018, por incrível que pareça, ninguém foi culpado, né? 2018. A bola do Renato Augusto quase que entra, mas ele fez o primeiro gol, não tem como se considerar vilão, né? Mas assim, eu acho que a cobrança é muito grande. Eu acho que o brasileiro ele quer ser campeão todas as vezes. Se possível, se pudesse ser campeão de todas as Copas, o brasileiro queria ser. E quando perde é uma decepção que demora um tempo para curar esse luto. Então, eu acho que se o Brasil não for campeão, que fosse uma seleção que ainda não ergueu a taça. Até me arrisco a torcer pela Argentina, mas os caras são tão zoeiros, né? Você imagina o que seria do Brasil se eles tivessem sido campeões aqui em casa, em 2014, né? Que foram vice para a Alemanha. Mas enfim, poderia ser uma seleção que nunca ganhou, né? Tipo a Holanda, quem sabe uma seleção africana, uma seleção asiática, de repente, né? Poderia ser também. Mas o que também me deixa um pouco cabreiro é essa questão do Tite, né? Muita gente já reclamando. Parece que para ser treinador da seleção brasileira tem que ser teimoso. Foi assim com todos, né? Sempre tem esse questionamento. O Dunga que não levou o Ronaldinho Gaúcho, que não levou o Neymar. Felipão que não leva Romário. E sempre tem questionamento, sempre tem. Mas durante um jogo, durante uma situação difícil, como foi contra a Suíça, um treinador trocar 6 por meia dúzia, não ter coragem de variar, não ter coragem de ousar, isso é um prenúncio ruim para jogos difíceis, aqueles jogos em que a boca fica seca, o nervosismo aí, e a gente olha no relógio e vai sair, e o coração quase sai pela boca. Até é muito complicado. E também a gente fica dizendo, o futebol brasileiro parece que não é parâmetro para nada. O futebol brasileiro parece que não serve de nada, porque Germancano faz quase 50 gols, não é chamado pela Argentina. Arrascaeta aqui é um cracaço, pegando o banco no Uruguai, quase que não entra. E Pedro aqui joga demais, Gabigol nem foi chamado. Então parece que o futebol brasileiro não é parâmetro para nada. Inclusive treinadores de fora que não tem muito sucesso aqui viram deuses com D minúsculo, como Abel Ferreira, como Jorge Jesus, o Vitor, o português, enfim. Essa situação do central aleatória da Copa do Mundo 2022, em que a gente não queria, mas eu acredito que a gente vai cravar entre uma dessas 8 seleções aí, campeãs do mundo, as que já foram, mesmo que a gente torça pelo Brasil e espere que seja algo diferente caso a seleção brasileira não consiga. Então, galera, valeu! Central Aleatória volta a qualquer momento nesta Copa 2022.